Uau! Uau! Tá bem, Murilo? Achou dos memes, hein? Thiago, deixa eu ver tô. aqui. Cadê o seu, Thiago? O Eu só Murilo tenho que ver é um time pouco melhor da paciente. energia. Gente, desliga o áudio aí de vocês agora, que agora é a vez do Thiago, tá? Gente, eu coloquei aqui eu habilitei para autorizar somente quem vai entrar com a minha autorização. Então, se vocês virem alguém aí querendo entrar, que às vezes eu não estou vendo, vocês me avisam. Bom, Thiago, Posso começar, professor? pode começar com você aí. Refugiados na Europa. Eu escolhi dois países um era o Japão e o outro foi a Londres. O Japão eu coloquei como saída imigrante e eles saem do Japão por conta de muitas causas naturais que acontecem lá. E também por taxa alta de suicídio, entre outras coisas muito mais pesadas do que essa. E a entrada imigrante, eu coloquei Londres por conta que ela é um lugar onde muita pessoa consegue se acalmar lá e às vezes eles conseguem ter uma vida melhor lá. Tipo, muitos conseguem ter um trabalho melhor, uma vida melhor, essas coisas. É isso. Só isso? É. Mais nada? Não? Uau! 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 Bem resumido. Desliga o áudio aí, Hoje foi gente. o dia dos memes, hein, mano? Pelo amor de Deus. Não, mas valeu. Valeu sim. Professor, mas não... Espera um pouquinho, gente. Deixa eu Professor. concluir aqui. Espera aí um pouquinho. Bom, é que foi muito rápido, Thiago, mas está valendo, né? Você escolheu, então, o Foi Japão. resumido, mas só que deu para entender bem, né, Sim, professor? sim. Não, valeu. Né? A saída aí que você pegou aí como imigrantes, né? Os japoneses, eles saem do Japão por vários motivos, né? Você colocou aqui, muitos japoneses vão embora de seu país por conta de muitas coisas horríveis que acontecem lá, né? Como desastres naturais, taxa alta de suicídio, né? Entre outras, tá? Ok, né? É que o Japão, especificamente, é um país, né, que também recebe muitos imigrantes, né? Então, na sua pesquisa, então, acho que você conseguiu trazer que precisava de mais dados para a gente poder entender um pouco mais, né? E como o Japão é uma grande potência mundial também, né? O Japão hoje está com vários projetos de imigrantes, né? Porque hoje a população japonesa é muito idosa. Então, o Japão está com vários projetos aí, né? Já em prática, para que venha atrair vários imigrantes para trabalhar lá, né? Porque a população japonesa está diminuindo, né? Os japoneses não estão mais fecundando, vamos usar essa palavra, né? Filhos, né? Usar a palavra produzir parece uma coisa muito um produto, né? Não gosto muito de usar isso para produzir filho, né? Mas, enfim, vocês entenderam aí o que eu quis dizer, né? E também tem muitas catástrofes, sim, naturais no Japão, né? O último foi o de 2011, né? Teve o tsunami de 2011, que devastou ali duas cidades, esqueci o nome, Hiroshima, não, esqueci o nome de uma cidade. Alguém lembra o nome da cidade do tsunami do Japão, em 2011? Hiroshima e Nagasaki? Não, Hiroshima e Nagasaki foi na Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, pô. Professor, Foi um tsunami, mano. Você não lembra do tsunami? Peraí, deixa eu ver se eu não tenho o nome da cidade aqui. tsunami. Eu sei que foi tipo um terremoto. Mano, foi mano, e aí partiu de tsunami. Gente, vocês estão falando Decidiu muito juntos, tá me dando dor aqui no meu ouvido. Espera um pouquinho, que eu fiquei curioso agora na cidade. Professor, Oi. eu só sei mesmo que quando eu tava lá, veio um vulcão que ele pisou, foi lá, trocou mais forte, foi lá, traiu o tsunami e devastou uma cidade inteira. É. Isso mesmo que eu sei.
Eu não estudei muito a fundo, não. Peraí, o nome da cidade, eu esqueci. Tava na ponta da língua. Olha nas imagens, que aí você acha. Não, estou jogando aqui. Cidades para tsunami. Enfim. Esquece. Não vou ficar aqui procurando. Fukushima. Lembrava muito Hiroshima, mas não era Fukushima. Ó. Tá? Uma das cidades, né, que eu mais gravei o nome aí, né, gravei e sumiu da minha cabeça, né? Foi Fukushima, né? Para quem não lembra, né, 2011 tivemos aí o tsunami no Japão, né, que atingiu boa parte aí dessa cidade, uma outra que eu esqueci o nome, né? Tem 9 anos, né, dessa tragédia, tá? Mas, né, muitos acabaram migrando para a capital até para outros países, tá? Imagino que seja isso. E, né, o Londres foi escolhida, imagino que você escolheu também, Thiago, né? Londres, né, a capital aí da Inglaterra, né? Porque Londres é uma cidade, né, que tem vários tipos de atrações, principalmente atrações financeiros, né, trabalhos, né, principalmente no trabalho de mão de obra mais pesada, né, que os próprios ingleses às vezes não fazem, os imigrantes acabam fazendo, né, como recepcionistas de hotel, garçons, garçonetes, né, que trabalham nessas cafeterias, né, londrinas, que tem um nome em inglês, qual é o nome que eles usam? Pepper, não é o... Tem um nome que eles usam nesses cafés. Popper. O nome daquele bolinho americano? Calma aí. Nossa, gente. Hoje tá difícil eu lembrar das coisas. Tá na ponta da língua, mas não sai. Não é cupcake, né? Cupcake, mas é Poppers. Alguma coisa assim nesse sentido, né? O nome dessa cafeteria. Que é cafeterias, né? Essas Starbucks aí da vida. Vamos ver aqui, cafeteria em inglês. É muffin, professor. Como é? Muffin. Muffin. Não, muffin. Acho que é muffin. Isso. Muffin. É o nome, acho que é a cafeteria em inglês, né? Só pode. Que é os lugares que eles se encontram, né? Para beber, comer, se encontrar com os amigos, né? Como soletra, sabe como soletra, Renato? Foi o Biel que falou. Se eu não me engano, o professor, é Muffin. É isso mesmo. Muffin aqueles bolinhos, sabe? É um cupcake. Não, eu escrevi errado. Bolinho. Então não lembro F-I-N. Bom, vou jogar assim, deixa eu ver se vem o nome. Tem um nome aí, gente, específico. Professor, é M-U-F-F-I-N. Muffin. M-U-F... F-F-I-N. F-F-I-N. Aí. Muffin vai vir que significado de um bolinho. Que é esse bolinho aqui, que é uma delícia, que a gente chama de bolinho inglês. Eu conheço como bolinho inglês, porque, né, é o muffin inglês, que é uma delícia. Depende de quem faz, como faz, né? Nós conhecemos também como cupcake, né, quando ele é recheado. Quando não tem recheio é muffin, né? Quando tem recheio é cupcake, né? Que é uma delícia. Mas, enfim, tá? Ok, Thiago, tranquilo. Deixa eu ver quem tá faltando ainda. Crack, né, professor? Desculpe, crack. Quem mais, gente? Falta aí. A Bárbara tá aí? Bárbara tá lá pelos caras lá, professor. Bárbara. Sumiu. Obrigado, Felipe. É Muff. Agora que eu vi que você escreveu. Gente, aqui só falta a Bárbara apresentar, né? Então, ela não tá aí. Professor. Ela foi lá dar o zoomzão. Deu o zoomzão, senhor. Foi lá, sumiu e não voltou nunca mais. Foi lá comprar cigarro e não voltou nunca mais. O Thiago apresentou, o Rodrigues também. Ok, gente. Então, todo mundo apresentou, tirando a Bárbara, né? O Rian foi transferido, então, tranquilo. Vamos lá, então, continuar nossa aula. Murilo. Não fala isso não, Murilo. Eu tô vendo tudo, viu? Mas, professor, ele que falou.
Você que escreveu Senhor, aí, ó. Eu tô ela vendo. foi lá dar Tadinho um do zumizão. Almeida. Senhor, ela foi lá dar um zumizão, né? Fazer o quê? Tadinho do Gente, Almeida. a Bárbara não tá na aula, por favor, vamos respeitar, tá? Depois ela manda mensagem aí, faltou ela apresentar o grupo. O grupo não, o trabalho. Gente, então vamos lá para a apostila. Continuando aí. Almeida, desliga seu áudio, está falando muito. Almeida, chega. Bom, gente, então na última aula nós falamos aí, tá? Só vou dar uma retrô aí, para a gente poder verificar onde a gente parou antes das apresentações, que eu parei o módulo aqui para vocês apresentarem. Hoje, à tarde, daqui a pouco, quando acabar a aula, que eu tenho mais uma aula agora no 8º, aí eu jogo a nota do trabalho de vocês, tá? Assim, não vou falar que todo mundo tirou um 10, porque assim, né, eu contei muito a questão do slide, da forma da apresentação, mas assim, boa parte está com uma nota aqui, tipo 9, 9,5, né? Não posso dar um 10 geral, porque sempre tem uma coisinha ali, né? Ou algo que faltou, mas assim, a maioria aqui, as notas estão muito boas, 9, 9,5, tá? 8,5, enfim, tá? Aí eu passo para vocês no particular. Eu vou abrir aqui, que eu já tinha aberto, mas eu excluí, não sei porquê. Eu abro aqui, já abri, ó. Notas do projeto. Vou abrir aqui. Aí eu jogo. Deixa eu ver se dá para jogar. Eu nem sei. Aí vocês não precisam me enviar nada, né? Acho que não. Peraí, ó. Clico aqui. Isso. Aí eu jogo aqui a nota e já vai para vocês por e-mail. Tá? A nota que vocês tiraram. Ok? Mas não vou fazer isso agora, se não perder tempo, vou continuar a aula. Daqui a pouco eu faço. Lá no meio-dia 20, 1h, meio-dia 30, 1h, vocês entram aí e vê as notas. Isso vai chegar para vocês. Então, antes das apresentações do projeto, nós estávamos falando da localização e características geográficas aí do leste europeu. Falamos aí um pouco da região... Opa, deixa eu aumentar aqui. Falamos da região báltica, né, dos países da região báltica, que fica aqui perto do Mar Báltico, por isso, né, os países bálticos, né, estão ali perto do mar. Estônia, Letônia e Lituânia, tá? Falamos dos países do Cáucaso, Cáucaso por causa das altas montanhas do Cáucaso, por isso, né, o nome, né, países do Cáucaso, tá? A Geórgia, a Armênia, Azerbaijão, tá? E acho que eu parei aqui. Foi isso? Me ajudem? Faz 2 semanas. Paramos no Azerbaijão mesmo. Azerbaijão, né? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho desse país aí que é diferente, né? Até o nome, né? Azerbaijão, atual, né? Está localizado em uma região que por um longo período pertenceu ao domínio persa, tá? Lembrando que os persas se concentraram mais na região que hoje é o Oriente Médio, tá? Mas pegou uma parte aí também dessa região que faz parte da Europa, né? Tendo se tornado independente em 1918, tá? Aí no final da Primeira Guerra Mundial, que foi em 1918. Foi incorporado em 1920 à União Soviética, retomando sua independência em 91. Olha só, ele se torna independente em 1918, curte essa independência durante 2 anos, porque depois ele é incorporado, né, na União Soviética, né? Rússia mais os 14 países ali, né? E um deles era o Azerbaijão, tá? Aí ele volta a se tornar independente, né, em 1991. Então podemos declarar aí que realmente ele só é independente a partir de 1991 com o fim da União Soviética, né, o fim da Guerra Fria, tá? Esse país é considerado o primeiro de maioria muçulmana e tradição secular a se tornar independente, mantendo a maioria da população muçulmana até os dias atuais. Como é um povo persa, né, a religião do Islã, o islamismo está presente nesses países, né? Porque os povos árabes, né, eles carregam essa religião. Não quer dizer que todos sejam, né? Mas normalmente a cultura, a religião mais forte nesses países são essa. Quando o país não deixa somente essa religião predominar apenas, não permitindo outras, né? Como o Irã, por exemplo. No que diz respeito à sua composição étnica, o país é formado principalmente pela etnia Azerbaijão, que forma mais de 90% de toda a sua população, e de etnia russa, que foi introduzida no processo de russificação da União Soviética, além dos armênios e daguestões, que também formam
os grupos étnicos presentes no país, tá? Lembrando, pessoal, não sei se o Rogério falou isso para vocês quando vocês estudaram, não sei se vocês ainda estão estudando a Guerra Fria, os países que faziam parte Ele da União tá entrando, a gente está entrando ele já comentou com a gente da Guerra Fria, mas a gente está entrando ali na Guerra Ainda Fria. vocês não entraram no módulo Guerra Fria específico, né? Específico não. Tá, ele só falou por cima. Mas é isso, o que eu quero dizer aqui, né? Como a Rússia, né, a Rússia está aqui, ó. Como a Rússia era a base, né, da União Soviética, que controlava tudo, né, esses outros países aí, a ideia dos russos era misturar sua etnia com esses países. Porque, assim, como eram países independentes, mas estavam incorporados na Rússia. Aí forma a União Soviética, tá? Surge aí em 1920 a União Soviética aí, tá? Pós Primeira Guerra Mundial. Porém, esses países, eles começaram a ter uma grande influência forçada pelos russos. Então, os russos, eles queriam, né, e fizeram muitos disso, principalmente a Ucrânia. Ucrânia e Bielorrússia, né, são dois países aqui fundamentais, que têm muitas características russas, não só características de arquitetura que eu estou falando, mas estou falando de raças, né, de etnias, de língua, né? Você vai na Ucrânia, você consegue falar russo. Se você vai para Bielorrússia, você também consegue falar russo, porque os russos foram muito presentes nesses países, né? E a Azerbaijão também, sendo que 90%, como diz o texto aqui, né, é desses povos, tá? Desse povo específico desse país, né? Mas com uma grande mistura aí dessa etnia Rússia. Então, a Rússia sempre quis estar presente, porque a ideia da União Soviética, né, a Rússia comandando, era essa mistura mesmo de etnias, para elas conseguirem ficarem mais fortes e ficarem mais entrelaçadas, né? Para que não acontecesse, né, a separação de algumas delas, tá? O Azerbaijão também é um país rico em recursos energéticos, né, representando em seu território diversas fontes de combustíveis fósseis, né, ou combustível fóssil, né, o que a fez um país estratégico a ser incorporado pelo regime soviético. Apesar de seu relevo bastante acidentado, esse país apresenta extensas áreas de potencial agrícola, né. Eu tenho aqui a composição étnica, né, Azerbaijão, 91%, né, quase 92% aí do povo dos azerbaijanos, né? E aqui os russos, 1,3%, armênios, 1,3% também, daquistãos, 2%, e outros aqui. Esses outros é de vários, né? Os imigrantes, principalmente até da Índia, né? Da China, que acabam migrando lá também, que estão próximos aí, pela questão do mapa, né? Dos países do Oriente Médio também. A maior composição da exportação A maior composição das exportações do país está no setor mineral, em destaque para o petróleo e o gás natural, que juntos corresponde a cerca de 97% de todo o valor que compõe o PIB do país, tendo como principal destinos os países europeus, principalmente na Europa Central e no leste da Europa, tá? Então, um país totalmente com fontes de energias aí, né? Com minérios, né, energéticos, né? Quer dizer que ele é rico, professor? Ele é rico, né? É assim, é que a gente comparar, por isso que eu sempre falo para vocês, né? O Rogério pode reforçar depois da Guerra Fria, os países do leste europeu, comparando com os países da Europa Ocidental, não é que eles estão atrasados, né? Mas eles começaram o seu processo de capitalismo, né, em 91, com o fim da União Soviética. Vocês têm que lembrar que esses países aqui, junto com a Rússia, era a União Soviética, e eles tinham um sistema ideológico ali que era o socialismo. E o socialismo, vocês já estudaram, você já sabe como funciona o socialismo, né? Essa é uma sociedade igualitária, enfim, não tem o investimento do capital, né? O capital não é o principal foco ali, né? Então, comparar os países do leste europeu com os países, né, da Europa Ocidental, né? Europa Oriental, que é o leste europeu, e ocidental, o ocidental está bem mais na frente do que, né, o oriental, o leste europeu, mas não quer dizer que são países pobres, né? Comparar esses países com o Brasil, eles estão bem melhores do que nós, óbvio, né? Pega aí a Polônia e compara com o Brasil, óbvio, né? Pega a Polônia, né, que é um país pequeno, né, com o Brasil, que é muito grande, mas assim, só para vocês entenderem aí a questão. De 91 até agora, quantos anos deu? 90, 2000, 2010, 40 anos, né? 40 anos, 41 anos ou 39 anos?
Sou péssimo de matemática, gente. Que a Guerra Fria acabou. De 91 a 2020, quem é bom de conta, de cabeça? 39 anos. 39, então acertei. Então não estou tão ruim assim, não. 39, ó, tem 39 anos aí, né? Então, durante esses últimos 39 anos, foi aí o processo desses países, né, começarem a se desenvolver. É bastante tempo, né, para países europeus, né, com a ajuda dos outros países, né? Então, se desenvolveu bastante. Então, podemos sim considerar que o Azerbaijão é um país aí bem rico, né, por causa das principais matérias-primas que eles utilizam, tá? A Geórgia, que é o petróleo e o gás natural, principalmente o petróleo, né? Que essa região tem bastante. Geórgia, né? Em sua tradição histórica, a Geórgia foi ocupada pela civilização romana, o que aproximou sua constituição étnica dos países do leste europeu, conferindo-lhe uma cultura bastante diferente das dos países vizinhos. Foi considerado com um dos maiores antigos reinos medievais, sendo anexado ao Império Russo no século XVIII. Então, a Geórgia foi anexada ao Império Russo no século XVIII, mas com características romanas, tá? O país obteve, né, independência no início do século XX, mas foi incorporado à União Soviética logo em seguida, permanecendo sob o domínio russo até o final do século XX, quando a dissolução do Bloco Socialista, né, o fim da União Soviética, acabou e permitiu a conquista aí de sua independência. Após a saída da União Soviética, o país entrou em grave crise econômica e política, que culminou em uma guerra civil e militar na região da Ossetia do Sul, que fica no sul, né, do país da Geórgia. Mergulhado nessa crise, o país teve grande queda da produção industrial e agropecuária, precisando recorrer a fundos internacionais para reerguer com a ajuda financeira do FMI, né, que é o Banco Mundial aí, tá? O FMI é que empresta dinheiro aí para os países que estão com crise. Então, eles precisavam dessa ajuda. Aqui é uma cultura deles, né, os trajes tradicionais da etnia georgianos, né, umas roupas bem diferentes. Lembra um pouquinho os árabes e, ao mesmo tempo, os russos, né, uma mistura ali, né, das roupas. Pelo menos é o que eu vejo, olhando essa imagem. Não sei vocês. Se quiser comentar aí. Se você pegar, por exemplo, a população da Eu acho a Escócia... mesma coisa, professor. Eu acho a mesma coisa. Os homens na Escócia, por exemplo, têm as saias escocesas, né? Uma tradição totalmente diferente, né? Mas aqui, ó, os homens usam mais botas, e não é botas até o calcanhar, né? Mas vai até os joelhos, botas grandes, né? Pretas aqui de couro. E essas roupas e esses chapéus. Não sei se é chapéu o nome, como posso dar. O grupo étnico majoritário do país são os georgianos, né? Que possuem como religião principal o catolicismo ortodoxo, tá? Que é o cristianismo ortodoxo que vem da Rússia, né? Da Constantinopla. Vocês tiveram já essa aula, né? Sobre o cristianismo. O cristianismo é dividido em 3 igrejas. A primeira igreja a católica, a segunda igreja do cristianismo ortodoxo e depois vem a protestante. Eles são ortodoxos, tá? Correspondendo a cerca de 83% da população, seguidos pelo grupo étnicos regionais, como os azeres, né? Os armênios e os russos, tá? Deixa eu ver mais um ponto principal aqui. Como está localizado em uma região bastante acidentada e de origem cristalina, por causa do solo, a Geórgia é rica em produtos minerais que são também sua maior fonte de riqueza em exportações, principalmente para os países do leste europeu, como a Bulgária, seu maior parceiro econômico. Oi. Você percebeu que esses países assim do Oriente Médio, às vezes, eles têm muitos minerais tipo petróleo. Isso se dá, ô Murilo, por uma questão... Lembra do Pangeia? Sim. Deixa eu colocar aqui, né, para todo mundo conseguir, ó. Para quem não lembra, o Pangeia, vocês aprenderam isso lá no 6º ano, né? O Pangeia era o único continente, né, que existia na Terra, no mundo, né? E esse continente aqui era onde vivia, né, várias espécies de dinossauros, né? E outros seres vivos também, antes dos dinossauros. Lembrando que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, né? Então, imagine quantas espécies, né, de vida a Terra apresenta. E essa região do Oriente Médio é uma região central. Né? Ela sempre foi uma região central aqui. No Oriente Médio é uma região central. Se você pegar o mapa mundi, deixa eu abrir aqui uma outra. Ó, mapa mundi. Peraí, gente. Eu gosto desse mapa aqui. Ó, aqui é o Oriente Médio. Se você pegar o mapa do Pangeia
Aqui é a deriva, que a gente O chama de Pangeia deriva era tudo continental, junto. né? É, O Oriente Médio era no meio. no meio. Então, se você for usar o raciocínio, né, essa região aqui, ó, que hoje é o Oriente Médio, tá? E trazer aqui no mapa do Pangeia, era onde se concentrava o maior número de seres vivos que a Terra teve, né? Desde antes dos dinossauros, há 65 milhões de anos atrás, e com os dinossauros que se desenvolveram nessa região. Não era uma região tão desértica como é hoje, né? Era uma região próspera ali para a vida daqueles seres vivos que viviam naquela época, né? Então, o número de minérios energéticos, né, que são restos de fósseis desses seres vivos que existiam na Terra, é muito maior aqui no Oriente Médio, tá? Por isso que no Oriente Médio o petróleo é muito forte ali. Hoje o Oriente Médio é uma região rica, né? Não por causa das suas exportações agrícolas ou por causa do seu clima. Pelo contrário, é muito deserto, é muito seco aquela região. Mas o petróleo, que é o ouro negro, né? A gente chama de ouro negro, né? Ainda é a fonte de energia mais utilizada no mundo hoje, é o petróleo. E o Oriente Médio é responsável por boa parte dessa exportação. Mas olha que interessante, aonde tem mais o país que hoje mais exporta petróleo é a Rússia. A Rússia é a Rússia. E a Rússia tem muito petróleo lá. Porque também é uma região, olha aqui, se a gente for olhar o Pangeia, né? É uma região que tinha muita vida ali também, né? Aí, conforme vai se separando o Pangeia, né? Para se tornar hoje os continentes que é hoje, a Rússia está numa região mais fria, que dificulta um pouco a extração desse recurso. Então, a Rússia é muito rica em tudo, gente. É rica no solo, nos nutrientes do solo, é o melhor solo para se plantar, tanto a Rússia como o Canadá. E tem muito petróleo também ali na região, mas é uma região que o petróleo é explorado, tanto que é o país que mais exporta petróleo hoje no mundo, é a Rússia, tá? Mas não tem como extrair tudo, né? Porque é muito grande, tem a Sibéria, muito gelo, né? É muito difícil esse processo, né? Mas temos aqui o Oriente Médio por causa dos fósseis. Isso é bem interessante para a gente poder entender, né? Não só o Oriente Médio, mas pega todos os países que a gente está estudando aqui em volta dele, né? Então, se a gente pegar aqui, ó, essa região que a gente está falando da Geórgia, onde a Geórgia está? Ó? Oriente Médio, ó. Essa região aqui, ó, muito rica em petróleo também, tá? Bom, o que mais? Combustíveis fósseis, o que precisa da geração de energia, ok. Aí tem sobre a Armênia, que eu vou falar na quarta-feira, e eu finalizo esse módulo aqui. Aí vocês vão ter bastante lição de casa, porque vocês vão fazer 2 módulos aí para mim. Depois a gente entra no outro módulo semana que vem sobre a cortina de ferro, que a gente vai entender um pouquinho aí agora desse período da Guerra Fria também. Por isso que eu já toquei no assunto, que a Guerra Fria vocês aprendem tanto em história como em geografia. É que na história vocês aprendem as questões históricas, né? Como surgiu, por que surgiu, processo, fim. E a gente traz aqui na geografia a questão da geopolítica, envolvendo os territórios, né? Na questão aí da Guerra Fria. Ok? Mas aí a gente fala na quarta-feira. Dúvidas? Perguntas? Não? Deixa eu fazer chamada aqui. Nossas aulas passam muito rápido, gente. Eu nem sinto. Bárbara não está aí, né? Falta. Felipe Munhoso está aí? Estou, professor. Está aí. Professor. Gabriel. Oi, Gabriel Oliveira. Presente. Só para tirar uma dúvida que o senhor teve na aula passada, se eu não me engano, a população do Haiti, se eu não me engano, era do Haiti, não era? Era do Haiti. Você pesquisou? 11 milhões de pessoas. 11 milhões. Eu tinha esquecido. Ok, Lucas. Lucas não. Você tinha falado Nicolas. que 1 milhão e pouco, 5 milhões. Você tinha falado 5 milhões. Eu falei mais ou menos isso. Nossa, errei completamente. Na verdade, a população do Haiti é a população de São Paulo, então, porque São Paulo tem quase 12 milhões. Só a capital, né? Capital. Muita gente. Gabriel Rodrigues. O quê? Só a capital tem 12 milhões? Sim, só a capital. Rodrigues está aí. Caraca! João Lucas. Imagina o estado todo. Aí também. Danésio está aí. Bispo está aí. Bispo está aí? Tá. Bispo. Acho que tá. Murilo, Nicolas, Renan e Thiago. Gente, Bispo então é não isso. tá, não. Isso não tá não, professor. Ah, então tá. Sorry. Peraí, deixa eu tirar ele Professor, aqui. já pensou o São Paulo ser independente?
no futuro. São Paulo ia ser uma pequena Europa na América do Sul, porque São Paulo tem muito dinheiro, né? Mas o dinheiro não fica só em São Paulo, né? Vai para o governo federal que vai distribuir, né? Para todo mundo, né? Para todo, né? Querendo ou não, São Paulo acaba ajudando, né? Muitas outras cidades do Brasil a sobreviver, principalmente aquelas cidades que não têm nenhum recurso industrial, né? Né? Por exemplo, cidadezinhas que têm 5 mil habitantes. Se São Paulo saísse do Brasil, imagina. Sair não sai, mas se saísse, São Paulo ia ser um país bem desenvolvido. Bom, eu concordo. Gente, já vou liberar vocês, então as notas do projeto tá aqui. Eu já vou colocar daqui a pouco, tá? Até uma hora vocês vão ver aí, vai chegar aí para vocês. Eu coloco individualmente, vocês têm a nota do projeto, tá? Foi muito bom os projetos, vocês estão de parabéns, gostei bastante, tá? Somente os em dupla, o pessoal aí que fez em dupla, bacana, vocês conseguiram. O objetivo do projeto era também vocês trabalharem aí as duplas, né? Essa era a ideia. Mas quem também fez individual, o Rodrigues foi muito bom, o Thiago foi legal. Faltou algumas outras informações, Thiago, mas também aceito, só você ter feito tá valendo. Tá? Então foi muito bacana aí. Vocês atenderam aí minhas expectativas. Espero que os projetos, né, vocês conseguirem entender o foco deles, né? O projeto era para vocês entenderem, né? O que leva as pessoas a saírem de um país de origem, né? Que são os emigrantes, né? Porque elas saem daqueles países e porque elas vão para um país determinado da Europa, né? Para viver. Por que eles escolhem? Vocês trouxeram as informações adequadas. Oi, Murilo, 2 minutos. 1 minuto, na verdade. Não, era isso que eu ia falar. Porque eu acho quando eu penso em refugiado, eu já penso nisso. Eu já penso que ele está sendo perseguido por uma religião, ele está fugindo por causa de trabalho, Sim. A economia do país não é boa, e vai atrás de coisas melhores. Sim, e isso é importante, porque se vocês se depararem futuramente, que vocês vão se deparar, né? Com alguma prova para vestibular, algum concurso, o Enem aí da vida, eu sei que está longe, mas tenho certeza que quando cair uma questão falando de refugiados, de migrações, né? Vai vir, eu tenho certeza que esse projeto vai ajudar muito. Pode vir coisa pequena, mas vai vir alguma coisa assim, que vocês vão conseguir associar na hora que lê o anunciado, ver as alternativas para escolher a questão certa. A ideia é essa, né? Por isso que é importante estudar. Mas caso tenha ensino médio e vocês continuem aí no Novo Ideal, e eu também, né? A gente vai rever bastante coisa, porque o ensino médio é uma revisão de tudo que vocês aprenderam no Fundamental 2. Então, tudo que vocês viram no 6º, 7º, 8º e 9º, vocês vão ver no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, de uma forma mais complexa, né? É como se fosse uma revisão mais complexa, né? Com mais detalhes, umas palavras mais difíceis, Sim. Preparando vocês realmente para o vestibular, né? E essa é a ideia. Gente, deu 1 minuto, não sei se já entrou, vai entrar em 8º ano. A gente vai se falando depois. Tchau, até Tchau, professor. quarta-feira. Tchau, gente. Até quarta.